Se alguém bater sua porta e ver que ninguém atendeu, será que não tá sendo a volta do Filho de Deus? Você vai dizer que bateu o sangue de Jesus. A paz do Senhor aos nossos amados irmãos, ouvintes aqui da nossa Web Rádio AD Camaquã. Nesta tarde abençoada, nós queremos estar saudando aqui com muita alegria, recebendo aqui nos estúdios da nossa Web Rádio, o nosso pastor João Valdeci, que Deus abençoe, pastor João Valdeci Paz, que está conosco nesta cruzada aqui no nosso templo sede. Pastor João Valdeci Paz, que está atualmente presidindo a igreja ali em Portugal, na cidade de Motígio, na Europa, e pela misericórdia de Deus nos dá esse privilégio de estar conosco nesta tarde, compartilhando um pouco das suas experiências. Nós vamos estar conversando um pouquinho e depois ele vai estar nos trazendo também uma palavra de Deus. A gente já quer pedir, pastor, para você trazer aqui a sua saudação, já fazer uma oração para nós aqui, nos abençoar os nossos trabalhos aqui de divulgação. Aqui já está conosco aqui na técnica também o nosso querido evangelista Jocilguim, que está conosco também nesta tarde, a nossa saudação. E nós já queremos estar lhe ouvindo. Minha saudação a todos os ouvintes que estão participando desta linda programação. É motivo de grande alegria estar mais uma vez aqui na cidade de Camaquã. Aqui uma cidade que muito me abençoou, onde abriu as portas, para a pregação do Evangelho. Louvo a Deus pela vida do digníssimo presidente, pastor Gervásio, um grande amigo, conselheiro, um verdadeiro servo de Deus. E onde eu vou, tenho alegria de passar e falar das pessoas. A Bíblia é clara: honra a quem tem honra. E eu sinto-me feliz de estar na Igreja Assembleia de Deus em Camaquã, também conhecer o nosso ex-presidente, pastor João Batista. É uma honra muito grande conhecê-lo, e já digo que no meu coração você não paga aluguel, você já está nele, em nome de Jesus. Também alegria ver o evangelista Jossi. Deus continue abençoando a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. E assim como cada um ouvinte, nesta tarde, onde o horário chegar até você, quem sabe pela manhã aqui, pela tarde em outro lugar, à noite em outro. Por exemplo, se estou na Europa assistindo, ouvindo a programação, neste momento já é noite lá, Nós estamos, dependendo do país que eu estou, 3 a 4 horas de diferença para frente. Mas graças a Deus, que Deus abençoe todos os irmãos europeus que estiverem assistindo, ouvindo a programação, que Deus abençoe os vossos lares, as vossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos recebendo aqui na cidade de Camaquã, no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. O pastor está aqui fazendo esta cruzada, está retornando, é gaúcho, né? Sim, nascido, gaúcho, tchê. Pode falar um pouquinho aqui. Ele está emprestado aí no continente europeu, mas iniciou o seu trabalho, a sua chamada ministerial. Pode falar para a gente um pouquinho a cidade de nascimento, os primeiros passos na fé. Eu acho que isso é importante a gente compartilhar aqui com os nossos irmãos e já deixar também registrado aqui essa sua passagem, Queremos agradecer a Deus, e também é um privilégio de poder ter o irmão ministrando aqui na nossa igreja. Está retornando, que parece que já esteve aqui também em outras oportunidades, e foi bênção para esta igreja, com certeza desta vez não será diferente. Então é gaúcho. Então está em casa, Está em casa. Com os nossos irmãos europeus aí, pode ter certeza que está bem assistido. Está no meio da gauchada aqui no Rio Grande do Sul. Glória a Deus. Muitos já conhecem o meu testemunho, inclusive, a minha conversão. Eu nasci na cidade de São Borja, Rio Grande do Sul, terra dos presidentes, como se diz, terra do Getúlio Vargas, João Goulart. E ali eu tive uma infância que não me criei dentro do cristianismo, mas em outro cunho teológico, vamos dizer assim, para não atingir ninguém.
E fui uma pessoa que muito me levantei contra as igrejas evangélicas. Fui um perseguidor da igreja, ao ponto de eu converter-me já depois de estar 2 horas no inferno, né, com a facada no coração, que atravessou de um lado do outro, e a minha cabeça já aberta em 4 partes. Mas eu tinha uma mãe que nunca deixou de orar pela minha vida, pastor João Batista. Eu sempre digo, quando eu vou ministrar em alguns congressos, principalmente das irmãs, né, que a gente vai, eu sempre digo para as irmãs: os vossos filhos muitas vezes podem fugir do convite de vocês para estar na igreja, mas jamais eles fugirão das vossas orações, porque todas as vossas orações sobem como incenso nas narinas do nosso Deus. E foi assim que sucedeu. Deus falou com a minha mãe, já a 600 quilômetros daqui, e disse: filha, levanta e vai para o teu quarto orar, porque a vida do teu filho foi ceifada, Satanás ceifou, mas pelas tuas lágrimas, pelas orações, eu o ressuscitarei para a glória do meu nome. Então tive umas experiências terríveis ali, mas Deus me trouxe a vida novamente. Deus restaurou o sangue, eu não tomei no hospital, porque eu cheguei já no hospital sem sangue, não tinha mais sangue nenhum, batimento nenhum, estava praticamente morto, já pronto, já me levaram já para o ML. Mas eu tive um encontro com Jesus naquele hospital, e o médico, que era um ex-ateu, se tornou depois um servo de Deus, que nunca ele tinha passado por uma experiência quando ele passou, João Batista. Pastor João Batista, isso é um motivo de minha alegria, né? Não que o meu testemunho, quer dizer, os irmãos, eu nunca exaltei o testemunho, vai ver o ex, porque fui ex aquilo. Eu até tenho nojo do meu passado. Eu gosto de testificar, falar da palavra de Deus, e quero dizer para você, jamais permita que alguém te humilhe pelo testemunho, dizer que ele é mais importante da forma que ele foi chamado por Deus do que a tua, porque a salvação é salvação. O preço que Jesus pagou foi o mesmo para a tua vida, que nunca foi para as drogas, se cresceu nos caminhos do Senhor. Para você é um privilégio, você nunca ter ido lá. Para você que deixou de fumar, para você que largou bebida, deixou outras coisas para servir a Deus, teu testemunho não é diferente do meu, porque a salvação, Jesus morreu pelo mesmo propósito. Então, minha salvação não sou mais importante que você diante de Deus. Nós somos todos iguais. No céu, eu sempre digo, não sobe pastor, não sobe evangelista, não sobe presbítero, não sobe bispo, não sobe ninguém, sobe ovelha. E todos nós, pastores, somos ovelhas, pastamos os pastos do Senhor Jesus Cristo. Amém, maravilhoso, né, o testemunho do irmão. E nos chama a atenção aí do poder da oração, do poder da intercessão, da presciência de Deus, que está sempre a contemplar, né? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você, mãe, você que está ouvindo também essa programação, você jovem, você obreiro, pode ver que o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, de eternamente, ele continua cumprindo aí com as suas promessas, né? Com a sua chamada do ide, né? Ide do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para fazer a obra. E nos alegra de poder conhecer um pouquinho aí do ministério do pastor Valdeci, saber que ele começou aqui na nossa terra gaúcha, né, exemplo de vários irmãos que têm o seu ministério também em outras cidades, são chamados a pregar primeiramente na Jerusalém, né, depois vão aí a Samaria até os confins da terra. E pode falar um pouquinho também da sua chamada, do seu trabalho que você está desenvolvendo, até para motivar aí os nossos jovens obreiros. Quem sabe você recebeu uma chamada, tem uma chamada específica para a obra missionária, e saber que Deus ele pode fazer, né? E a gente vê na vida do irmão uma referência para isso, daquilo que Deus pode fazer, desde que você se entregue à chamada do Senhor Jesus, não é verdade, pastor? Pastor João, eu, através dessa minha conversão, a minha mãe, uma certa vez, que eu destruí com a igreja lá, né? E umas pessoas disseram que eu ia ser morto, ia ser degolado, turar para me levantar contra a igreja. E ela levantou-se naquela tarde, eu estava saindo da igreja, levantou uma mão para cima e com uma voz profética ela disse: eu não perderei nenhum da minha casa para Satanás. E apontou a mão para onde eu estava, a aproximadamente 200 metros dela, e disse: aquele ali, o Senhor Jesus vai salvar,
fazer um pastor missionário, pregador da sua palavra. Irmãos, eu tinha raiva de crente, tinha raiva de evangélico. Eu detestava, eu digo, agora ele enloucou de vez. Eu já tenho raiva de crente, ela vai dizer que eu sou pastor ainda. Eu digo, jamais, o que vale o poder da oração de uma palavra profética? E reverberizar tudo que é oposição, o que os outros desejam para a gente. Uma coisa eu aprendi, e aprendo dentro da Bíblia, que nós temos uma alegoria, né, gospel, na verdade, nós sabemos que quando Deus prometeu, Rebeca seria 2 filhos, né? Seria o menor nasceria agarrado no calcanhar do maior, e esse seria maior do que o primeiro. A mãe sabia que era, e Deus deu o nome para esse menino. Um deles era Esaú, e o outro ia ser Jacó. Jacó quer dizer aquele que agarra, porque mediante o seu nascimento, conforme ele nasceu, agarrado no calcanhar do seu irmão. A mãe sabia, mas os de fora não sabiam. Enquanto estava nascendo em Saul, as pessoas disseram um menino, e outro dizia assim, não foi só um, foi 2. E um veio agarrado, as pessoas de fora disseram, que enganador, hein? Enganou todo mundo. Este aí enganou direitinho. Os de fora chamaram ele de Jacó, mas a mãe sabia que o nome dele era Jacó. O nome que a mãe sabia que Deus havia dado para ele é aquele que agarra as oportunidades. As pessoas lá de fora diziam que ele era salteador, enganador e mentiroso. Agora nós vemos a luz da Bíblia. Jacó não roubou a bênção de Esaú. Ele comprou barato, mas ele pagou. Esaú simplesmente mentiu na hora que era para ele ter dito, não, meu pai, a bênção Jacó eu comprei dele. Então chame ele e ele é digno de conseguir uma casa, fazer um alimento para o senhor. Mas não eu. Ele não admitiu o seu erro e foi. A mãe aproveitou uma oportunidade para colocar para aquela ajudinha, para ajudar Deus, como se Deus precisasse da nossa ajuda. E esse preço foi que ela nunca teve mais alegria de receber, de ver com vida o seu filho. Agora nós vemos que no processo, na vida de Jacó, que eu gosto de chamar pelo nome, todas as pessoas na Bíblia, eu não chamo Sadraque, nem Mesaque, nem Abednego, eu chamo de Misael, Ananias e Azarias, procuro chamar sempre pelo nome que Deus colocou, não pelo que os outros colocaram. Agora nós vemos ali que nessa trajetória, pastor, tudo que aconteceu em Jacó nunca perdeu oportunidade. Ele viu que Esaú estava com fome, aproveitou, não, vou te vender. Se tu quiser, é barato, mas é aquilo. Aproveitou a oportunidade que o irmão estava com fome e vendeu. Na casa do seu sogro, ele foi enganado, na verdade. Mas ele trabalhou 2 vezes. E tudo que ele fazia, Deus prosperou mediante o propósito dele no seu coração. Quando ele saiu, ele disse assim, certamente, se o Senhor me guardar em toda a minha trajetória, eu lhe darei o dízimo, um homem de propósito, de fidelidade para com Deus. Os de fora falavam alguma coisa, mas Jacó não ouvia o que os outros de fora falavam. Ele tinha dentro de si uma promessa de Deus estar em caminho de uma grande realização. E só para finalizar, que não pode ser algo sem base bíblica, senão se torna heresia, quando ele estava lutando com o anjo, olha só o que ele estava fazendo. O nome dele era o quê? Jacó. Ele estava agarrado em quem? No anjo. E o anjo disse assim, me solta. Ele disse, não te agarrei. Eu nasci agarrado nas oportunidades. E nenhuma oportunidade eu deixei escapar. E eu vou me grudar em ti. Enquanto tu não me abençoar, eu não te largo. O meu nome é não perder a oportunidade. É aquele que agarra. Eu estou agarrado contigo. Daí o anjo olhou para ele e disse, a partir de hoje tu não precisa agarrar mais ninguém. Porque as bênçãos de Deus te acompanharão. Porque o teu nome será Israel. Então não vamos ser movidos por aquilo que de fora falam para a gente. Vamos ser movidos pelas promessas de Deus. Eu fui discriminado pela minha cor, fui discriminado até, não vou citar, aconteceu algumas coisas, tem infelizmente alguns que se diziam evangélicos e líderes, mandaram pessoas em casa dizer para minha esposa, graças a Deus ela é bonita, sou bem casado, tem uma loira linda de olhos azuis, linda mesmo, não para mim, mas é a mulher mais linda, para mim tem que ser mesmo, né? E tem os filhos mais lindos que possam ter, tem um de 17 anos que cuida da obra lá em Portugal e a obra em Moçambique, e de 17 anos que assume o trabalho, um exímio pregador, um exímio ensinador, graças a Deus, e o outro de 19 anos que aprendeu, toca
tudo quase quanto é instrumento, toca bateria, toca guitarra, toca violão. O grupo de louvor lá e o pequeno ajuda também a tocar bateria. Então nós temos um grupo de louvor, eu tenho um ministério dentro de casa. E a minha esposa é aquela que me acompanha, minha ajudadora, porque é aquela que olha e chora comigo na hora que eu preciso. E é isso que eu preciso na minha caminhada. E uma filha que eu amo também, diante de Deus, tem uma neta maravilhosa, um genro também, graças a Deus, tudo é bênção de Deus para a minha vida. Mas só que tem uma coisa, eu não deixei os de fora, pastor, falarem que eu não iria alcançar. Eu recebi uma palavra profética na minha conversão em 1999, que muitas coisas eu passei, mas todas as oportunidades que apareceram para mim, eu agarrei elas. Bem, eu agarrei. Confiança em Deus. Nunca passei a perna em ninguém, nunca me levantei enquanto meus pastores, com todos os pastores que trabalhei, qualquer um pode ligar para eles a hora que quiser. Não tive pastores perfeitos, mas aprendi com seus defeitos a reconhecer que quando Deus disse assim, Abraão, Isaac e Jacó, ele não disse que não era perfeito, mas que os três se tornam a perfeição. Um diferenciado do outro, mas se nós olhar para Abraão, nós temos que olhar para Isaac, nós temos que olhar para Isaac, olhando para Jacó, os três homens, mas todo é um propósito de Deus. Todos os homens que a gente trabalhou, eu aprendi a amar, a orar por até aqueles que não gostaram de mim. Eu digo para os jovens que estão assistindo, até para os obreiros, né, que não deixe as coisas de fora contaminar o teu coração. Foque na promessa de Deus. Eu dizia para uns irmãos, pastor, meu estudo, eu parei de estudar em 1981, porque meus pais não tiveram mais condições de me dar escola. Eu parei no 4º ano. Hoje meus filhos falam muito mais idioma do que eu na Europa, né? Mas eu me agarrei nas promessas de Deus, atingi um povo, graças a Deus, de ministrar 45 mil pessoas, ministros na igreja do nosso Brasil, em todas as nossas denominações, da Assembleia de Deus e fora da Assembleia de Deus, um povo de 8, 9, 10 mil pessoas, graças a Deus por isso, mas também prego para 5, para 10, não tem problema nenhum. A palavra de Deus é o mesmo valor, tem o mesmo destino, tem o mesmo objetivo, que é alcançar. Se Jesus pregou o sermão da montanha para centenas de pessoas, mas ele nos mostrou também que ele pregou o mesmo evangelho para uma samaritana, que tinha o mesmo valor à palavra. Então isso a gente tem que ter no nosso coração. Nunca deixe as vaidades do ministério ou do teu chamado apagar o que Deus tem para você. Se você pregou, você não quebrou tudo. Você foi abençoado por Deus. Deus te usou na maestria para que o nome dele viesse ser glorificado na sua vida. Eu vou dizer algo aqui, pastor. Certa feita eu preguei num grande congresso, e chegou a noite, terminou o congresso, fui para o hotel, dobrei meus joelhos e agradeci a Deus. Eu nunca cobrei para pregar e não cobro até hoje. Mas sempre a gente sabe, e eu estava entrando nessa ida e quase, irmão, quanto X, tal. E eu fui lá no lugar do irmão, faltou um pregador, e eu fui lá pregar ministrando na noite, e a oferta que era do irmão, e eu coloquei no meu bolso, foi ganho para mim. E eu fiquei feliz com aquela oferta, aquela grande oferta para mim, estava fazendo tudo. Eu fui orar para Deus, e eu disse, Senhor, muito obrigado, tu viu centenas de almas que vieram para frente se entregar para ti? Eu ouvi uma voz que entrou dentro daquele quarto e disse, que almas? Eu disse, Senhor, que eu ganhei para ti, preguei. Ele disse, não, tu não ganhou nada. Eu disse, mas Senhor, ele disse, não. Quando te foi feito o convite, as minhas filhas já estavam fazendo convite para as pessoas virem. E quando elas fizeram o convite, elas estavam orando e jejuando para que eu mandasse as almas para casa. Glória a Deus. E enquanto tu estava ministrando, elas estavam chorando atrás de ti, intercedendo por ti, para que as almas que elas conseguiram trazer para a igreja viessem aceitar a palavra que eu estava usando dos teus lábios. Eu digo, Senhor, não ganhei nada, e sim, o que tu ganhou está no teu bolso. Aquilo me deu uma vergonha. Quem diz o que tu fez está no teu bolso aí. Como que diz, já está entrando no teu coração o espírito de avareza de querer mercadejar a minha palavra. Então eu aprendi que nas igrejas onde eu vou ministrar, eu não ganho alma, eu sou um garçom. O garçom serve aquilo que as pessoas querem comer. Serve alimento para as pessoas, segundo o pedido que as pessoas querem. E Deus, ele é o dono, ele sou o empregado. Eu simplesmente sou um assistente para servir as pessoas que ali se encontram. E a obra quem faz é Deus, simplesmente eu sirvo para isso.
Então, quando eu vou pregar numa igreja, eu ganhei alma. Não ganhei alma. Alguém convidou elas para estar na igreja, eu simplesmente fui um instrumento na mão de Deus para que as almas viessem ficar ali onde eu passei para ministrar e o pastor vinha pastorear. Então, nós temos que parar com esse ego de que eu fui lá, quebrei tudo, ganhei 50 almas para Jesus, 100 almas para Jesus. Não ganhamos, porque a gente prega, a gente vai embora e quem vai ter que apacentar é o pastor, os departamentos que ali estão, discipulando, um limpando peixe, outro trazendo alimento para o peixe, fazendo todo aquele trabalho que eu simplesmente não vi. Então as almas eu não ganhei, eu simplesmente fui um garçom. E graças a Deus que a comida foi aceita e as pessoas deram testemunho que a comida foi boa, que vieram para frente reconhecer e honrar o dono do restaurante, que é o Senhor Jesus Cristo. Que boa essa palavra, né? É o trabalho coletivo, né? Trabalho que o Senhor Jesus ensinou quando por aqui passou, nos deixou grande exemplo, né? O próprio apóstolo Paulo, um grande missionário, talvez um dos maiores ali do Novo Testamento, ele disse: sede meus imitadores como sou de Cristo. Né? E sabemos que a igreja, como o pastor aqui colocou muito bem, são muitos os departamentos, né? Alguns estão orando, outros estão evangelizando, outros estão louvando, pregando a palavra, um grande organismo vivo, cujo cabeça é Cristo, e nós somos, né, temos a misericórdia de Deus de poder estar fazendo aquilo dentro da nossa pouca força, fazendo, mas com alegria, aquilo que Deus tem confiado em nossas mãos. Né? Muito bom, o Espírito de Deus está dirigindo aqui nesta conversa, né? A gente está falando, eu tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas nos seus lares, mas nós queremos também ouvir um pouquinho da sua, né, trajetória aqui no campo. Afinal de contas, né, você tem uma amizade muito grande com os irmãos, já teve anos atrás. Qual é que foi? Quantos anos já faz? Já faz aproximadamente 10 anos. Né? 10 anos atrás, você passou por aqui e a gente já vê ainda falar boas palavras aí do seu ministério, de pessoas que foram abençoadas através da sua vida. Então a gente quer que você fale um pouquinho, como conheceu os irmãos, aquilo que, né, afinal de contas, 10 anos não é saudosismo, né, mas para nós deixar aqui registrada a sua passagem, não é verdade? Pois então, através de um irmão, eu tive o acesso a conhecer o pastor Gervásio, preguei num batismo aqui em Camaquã, de outros que eu ministrei aqui, pela misericórdia de Deus. Foi um pastor que abriu o campo para mim ministrar aqui no espaço que era Rio Grande, quando era um campo só. Eu ministrava em todas as cidades, e graças a Deus ele sempre me indicou. E eu procurei manter esse testemunho. E uma das coisas que eu aprendi, que eu quero dizer aos irmãos que estão me assistindo, até aos obreiros, aos novos que estão, que quando eu me referi, pastor João Batista, eu não me referi assim, de não ter nada contra os meus pastores, nunca tive. Eu nunca tive um espírito de rebelião. Por quê? Uma das coisas, nós devemos valorizar com quem nós estamos trabalhando. Hoje o sucesso de eu trabalhar com a igreja ali em Portugal, com a igreja ali, criança ainda na França, e a igreja que está em Lausanne, ali na Suíça, e que um trabalho missionário que eu vim no Brasil em busca de recursos, a gente cuida, eu tenho 18 congregações em Moçambique, o nosso ministério sustenta 430 crianças com alimentação todos os dias, para a glória de Deus, e tudo isso conquistei através de uma vida de submissão e humildade. Eu nunca deixei os de fora me inspirarem com quem tanto tempo teve comigo. E só saí de Porto Alegre, eu saí de Porto Alegre com carta, o meu pastor, que na época era o pastor Ubiratã, e o meu pastor distrital Oswaldo Bomberrock. Depois que eu saí com a bênção do meu pastor, tinha época, pastor João, que eu ia pregar como tinha pregadores de renome, que falhavam, que furavam a agenda, e me ligaram muitas vezes aqui nesta cidade, teve uma comunidade, aí não vou dizer o nome, que teve meu nome até em prospecto, que veio um nome, não vou dizer o nome também aqui, eu não vou ter o ego de ninguém, e que estaria aqui, e eu viria ministrar juntamente com ele. E eu falei para o meu pastor, disse: pastor, eu vou esse final de semana lá, quando vai estar fulano de tal pregando, eu vou estar junto com ele. Para mim era um sonho aquilo. Meu pastor disse: não, tu não vai. Eu disse: não, pastor, você está brincando? Não, tu não vai. Quero ter no culto aqui. Irmão, não é um menino, uma filha e 2 filhos. Não era uma criança, era um evangelista. Pastor não me pagava salário. Pastor nunca me pagou salário. Eu simplesmente tinha um departamento na igreja. Mas só que eu tinha um chamado itinerante.
Eu gostava de fazer e gosto de fazer isso, pregar isso. É algo que Deus me vocacionou para isso. E ele não deixou. Eu fiquei triste na hora, mas segurei a onda. Outro dia foi um cantor, apareceu lá em casa e disse: Valdeci, apareceu um congresso aí, e o pregador furou e não vai estar. E eu te indiquei lá. É X da oferta, tudo. Tu tem DVD, vão levar teus DVD lá, colocar que vai ser vendido. Vai ter mais ou menos umas 5 a 8 mil pessoas lá, porque... Eu digo amém. Eu digo só um pouquinho. Entrei lá em casa e disse para minha esposa: arruma uma roupa para mim urgente. Eu vou pegar o carro, ver o que tem de DVD, de material, Bíblia, para nós colocar no porta-malas do carro, que eu vou avisar o meu pastor que eu estou lá. E eu liguei para o pastor Roque. E o pastor Roque pegou e disse assim: aonde? Eu digo: não, pastor, assim, faltou e foi me convidado. Tu foi convidado? Eu digo: não, pastor. Eu vou no lugar do outro pastor. Não, tu não vai. Eu digo: pastor, vai estar. Tu não vai. Preciso de você amanhã, de manhã, urgente aqui na sede. Tem coisa para fazer. E tu não vai. Eu digo, eu olhei para o cantor, com CD gravados também, e disse para ele: eu não vou ir, meu amigo. Ele disse: não estou acreditando. Você. Tu é casado, tu tem filho? Cara, eu digo: não, mas se o meu pastor não me liberou, eu não vou. Eu não estou acreditando. Ele não gostou mais de mim, nem nisso ou naquilo. Mas não fui. Sabe o que eu tinha no outro dia para fazer? Nada. Tinha campanhas que era para fazer sábado e domingo. Disse assim: domingo que eu estou na igreja, que eu preciso de você na igreja. Ele disse: está aqui a tua passagem de volta. Eu digo: mas pastor, eu vou começar no sábado e domingo. Escolhe um obreiro aqui do campo, pode levar, mas domingo eu quero você aqui. Chega lá, daí eu explicar, pregava no sábado: pastor, o que eu vou dizer para a igreja, Valdeci? Eu digo: não, mas também um amigo, pois é, mas convidar foi você. Eu digo: pastor, se o senhor tiver um obreiro, e o senhor dizer alguma coisa para o obreiro, o que o senhor gostaria de ver do obreiro? O retorno dele, não é? Então eu vou para a igreja assim: meu pastor está aqui, não estou deixando o senhor mal, nem oferta eu preciso me dar, o senhor dá para ele aí, ele está encerrando o trabalho, que eu estou pegando o ônibus, estou indo para Porto Alegre. Chegava na igreja, sabe o que eu fazia? Nem oportunidade para orar eu tinha. Ia para casa glorificando o nome do Senhor Jesus. E graças a Deus em tudo isso, as portas, Deus foi me abençoando. Deus foi abençoando pela minha submissão, pela minha obediência, porque a Bíblia diz: obedecei aos vossos pastores no Senhor. Então, quando nós honramos a quem nos pastoreia, hoje eu tenho a alegria de pastorear, porque eu tive a alegria de ser pastoreado. Tive a oportunidade de várias igrejas que se abriram, que saíram das raízes da nossa Assembleia de Deus, para ir como pastor. Não, tu já tinha que ser pastor na nossa. Eu digo: não, se eu tocar de ser pastor, você é pastor dentro da Assembleia de Deus. Aqui eu me converti da missão e é onde Deus vai me levantar. Eu tenho certeza que Deus vai me levantar. Tinha pessoas que diziam: coitado, vendedor de fitinha, diácono da igreja, querer ser pastor, não tem ninguém pastor. Hoje eu digo para você, meu pastor, que eu já vou começar contigo, só para dizer para aquelas pessoas que estão nos ouvindo. Hoje eu passo parte, mostrei minhas credenciais para o pastor Gervásio, ele eu gosto de me identificar. Sou pastor, pertenço à CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus, faço parte do Sename, que é a Secretaria Nacional de Missões, tanto a nível de Brasil como a nível de mundo. Também sou convencionado na SEAD, que é na Convenção de Ministros do Estado do Rio de Janeiro. E mais, onde eu estou trabalhando. Então, tem tudo isso. Mas nada disso, eles são promessa de Deus, um trabalho de submissão. Quando é para as coisas acontecer, acontecem. Mas dentro do tempo de Deus e não no nosso. Então nós temos, outrora, você que está me ouvindo aqui, assistindo nesta tarde, como o irmão ali pode não ter muita lembrança de mim, mas eu lembro dele, eu estou aqui na sede, estou pregando nas congregações aqui, você vê um vigília e diz assim: poxa, Valdeci, carrinho, andando. Hoje eu quero dizer para você, por minha submissão, hoje, para a glória de Deus, eu sei dormir numa casa, num colchão, como no chão, mas hoje, para a glória de Deus, tenho dormido nos melhores hotéis que você possa imaginar, tenho andado nos melhores restaurantes que você possa imaginar, uma pessoa que está na Europa, sustentado por Deus. Eu tenho 4º ano primário. Eu, claro, tive que estudar teologia, fiz até bacharel, fiz psicologia, mas por camaradagem, por me deixar, porque pelo estudo eu não poderia fazer isso, mas eu tive para conseguir alcançar minha consagração de pastor. Certo? Tu vai ser consagrado, mas Paulo, você toma esses livros para te ler, faz na faculdade, nós temos abrindo esse parente para você, estuda, que nós vamos confirmar a tua consagração, e depois de mais de 500 perguntas para me responder lá, e falar para diante da diretoria que ali estava, para ver se eu estava apto para ser pastor, responder eles tudo aquilo ali, antigamente se dia sabatina, né, pela prova, aquele crivo ali, da minha esposa ser passada pelas pastoras lá e pastores, ser interrogada,
a respeito da minha pessoa, como era pelos meus filhos, como é que eu era dentro de casa, como era o meu procedimento, e depois aquelas mesmas palavras que se perguntaram para minha esposa, depois eles iam fazer, além de eu responder os questionários, eu ia ter que responder para todos os pastores jurídicos que estavam ali da convenção, como é que eu era com a minha esposa, tinha que bater o que a minha esposa falou com o que eu estava falando, porque senão meu pastorado ia cair por terra, não seria. Além de eu fazer todo o questionário que eu tive que responder ali e cantar os 3 hinos da harpa, que perguntaram que hino se canta quando vai fazer um culto fúnebre, qual é o hino que você canta, qual é o hino da harpa, qual é o número para a conversão de alguma pessoa, aí no ar livre, qual é o hino que você canta, qual é os cultos, qual é os hinos oficiais de Santa Ceia que se canta na Assembleia de Deus. Tive que saber na ponta da língua isso para dizer para os pastores, senão tinha rodado, tinha falhado ali. Então tudo isso, mas tudo isso Deus foi me direcionando, Deus foi agindo, porque quando há um propósito de Deus na nossa vida, as coisas acontecem. E graças a Deus, sempre digo, levo o Camaquã onde eu estou, porque aqui foi um princípio, foi um começo, depois estou dizendo para exercitar a tua fé. Você me conheceu como um diácono, aqui como um presbítero, pregando vigílias. Teve vigílias aqui que eu preguei 3 horas. O Átila, meu amigo, né, evangelista Átila, um dia me passou, chegamos numa vigília, e era meia-noite, 12:45, ele me passou o microfone, eu disse, Átila, até que hora? Ah, João Valdeci, isso aí, vamos terminar 5 horas. Eu digo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Mas graças a Deus, preguei 3 horas ali ministrando, foi benção. Na época, Deus nos ajudou, graças a Deus, em todos os lugares, com alegria dentro desse campo. Então, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, um grande carinho pelo pastor Gervásio, pastor presidente desse campo. E digo para você, quem sabe, você não tem o pastor perfeito que você gostaria, mas você tem um homem honesto. Se você vai encontrar a perfeição, eu quero perguntar aos otimistas que dizem que gostam de julgar muitas vezes o A ou o B, não estou aqui como defesa para ninguém, entendeu? Porque Jesus não me chamou para isso, estou dentro da palavra, a vida que eu vivo. Se eu viver, eu não falo, entendeu? Se você que está querendo apontar, ou deixou de apontar, ou alguém falou alguma coisa, me fala alguma coisa se o apóstolo Paulo teve algum defeito, não. O escritor de 3 epístolas, me fala se ele foi um homem perfeito. Foi um homem que chegou ao ponto de dizer que as coisas que era para ele fazer, ele não fazia. E as coisas que ele não fazia, que não era para ele fazer, essas ele estava fazendo. O homem miserável que ele era. Mas uma coisa é certa, ele não compactuava com ele, mas procurava se aperfeiçoar a cada dia. Saiba que você que está me ouvindo, eu disse dia desse para um irmão que estava começando a caminhada, ele disse, pastor, quantos anos de discipulado a gente o certo deveria fazer dentro da igreja? Eu disse, olha, faz 20 anos que eu entrei no discipulado e estou aprendendo até agora. Porque aquele que começou a boa obra ainda está aperfeiçoando até aquele grande dia. Então todos nós estamos no discipulado. Por isso que a igreja não é uma igreja de santo, mas de gente que está buscando uma vida de santificação, de separação, porque todos querem morar no céu. A nossa luta, como disse Paulo, né, pastor João, não é contra a carne, nem contra a sangue, não é contra A, nem contra o B, mas sim contra as potestades que agem nas regiões celestiais. Então eu quero dizer para você, ame o teu pastor, ame o pastor que você que está me ouvindo aí do outro campo, do outro continente, do outro estado, do outro país, até onde alcance, né, através da mídia, a tua casa, o teu lar. Aprenda a viver uma vida de submissão. Pastor, estão se levantando contra mim, estão se levantando contra a minha vida. Não te preocupe. Eu me acho um erro em Davi, nos seus anos de Davi. Me acho um erro na vida dele, que levou ele a ser perseguido vários anos por Saul. Quando você me achar, você me diga, por favor. E quando ele teve um momento para se justificar, que ele podia tirar a vida de Saul, porque Saul estava já destituído da presença de Deus, o Espírito de Deus já não estava mais em Saul. Mesmo assim, Davi disse assim, não tocarei no ungido do Senhor. Quanto mais hoje nós temos no tempo da graça. E eu quero que você entenda. Apocalipse está sendo muito nítido nesses últimos dias. A Bíblia diz assim, ai da terra e dos que nela habitam. Satanás desceu com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Nós estamos vivendo já o ápice do arrebatamento da igreja. E, infelizmente, tem pessoas que, por detalhes, infelizmente, não subirão. O diabo não está usando o ímpio. Quando você vê assim, ele, se for possível, ele usa um anjo de luz, porventura enganaria os escolhidos. Anjos de luz são aqueles que colocam capa de ovelha, mas são lobos. Esses são os anjos de luz
que vem muitas vezes com aquela aparência, não, mas é usado por dons. Não, a Bíblia não diz que dom salva. Dom simplesmente é uma dádiva de Deus para que o nome dele seja glorificado. Se dom subisse, a mula já estava no céu, era a primeira a ter ido para o céu, porque foi usada por Balaão. O único que mandou Balaão teve visão do céu, viu anjo, coisa que Balaão não viu. Mas não é salvo pelos dons, mas sim pelo caráter de cada um de nós. E entender que nós devemos sim orar uns pelos outros, a sentir uns pelos outros, a amar uns aos outros, a respeitar uns aos outros. Eu estou falando para pessoas que têm sonho nesta tarde, nesta noite ou nesta manhã. Pessoas que, como eu, sonho. Hoje, como eu digo para você, hoje estou num país europeu. Sou uma pessoa que não tenho nenhuma qualificação para estar lá. Nenhuma qualificação. Quando a Igreja da Missão me mandou para fazer um trabalho lá, para resolver um trabalho de rebelião em França, eu fui lá, resolvi pela misericórdia de Deus. 2013, 2014 fui enviado para lá. Eu, a minha esposa e 3 filhos. E você acha que a igreja no Rio de Janeiro, se me deu no Rio de Janeiro, não tinha pessoas aptas, cursadas, jovens ali, preparadas? Eu sei a Assembleia de Deus que eu estou falando. Tem universitários lá que até agora estão orando para um dia ter oportunidade para estar na Europa. Quem não quer estar na Europa, ainda mais enviado pela igreja? A igreja teria menos despesa em mandar 2 pastores do que 5. Porque a igreja, além de mandar, a igreja não pode comprar passagem de ida. A igreja tem que pagar a de ida e a de volta ela é perdida. Não se recupera aquele dinheiro mais. Tem um dinheiro jogado fora. Então a igreja deixaria de investir em jovem, pessoa preparada, apta diante da visão humana, que está ali, que é da casa, para usar em um estranho, em alguém que ela diz assim, não, é ele que vai. Deus tocou que é ele, essa família que vai. E dizer assim, ó, igreja, nós estamos enviando, alguns dos irmãos dizem assim, pois é, mas esse irmão está congregando com nós? Esse irmão é da onde? Não, ele é da missão, sim, mas é lá de Rio Bonito. O que tem a ver aqui com o Rio de Janeiro e Copacabana? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Para ver o que Deus faz. Hoje eu estou lá por causa das qualificações que Deus me deu. Deus fez, Deus trabalhou. Se você quer crescer, quer alcançar seus objetivos, viva numa vida de submissão. Não deixe jamais alguém alheio que não conviva contigo, que nunca conviveu 1 minuto contigo, neutralizar aquilo que de melhor Deus tem para você. E isso muitas vezes vem com um espírito até de rebelião, espírito de Coré. E sabemos que aquele que divisou, Deus não está. Então, o pecado é feitiçaria. E é bem claro, pecado é rebelião, é pecado é feitiçaria. Sei por que eu estou falando isso, mas já que uma palavra é estimulativa, instrutiva, e como pastor, estou calmamente falando para você. Você pode pegar o contato do pastor, se você quiser. Eu vou estar aqui amanhã, até amanhã de manhã eu vou ocupar um WhatsApp, mas se tiver alguma coisa que precisa ser feito aqui, não tem problema, eu pego um 11 da tarde, no final da tarde, mas vou para casa tranquilo, em nome de Jesus. Estou aqui para servir. Estou aqui como obreiro do campo, serviço de Deus. O pastor Gervásio e o pastor João Batista são meus pastores hoje. Eu estou no campo. Devo respeito e submissão a eles, para que a bênção de Deus venha repousar sobre a minha vida. Quem está falando para vocês não é um jovem de 16, viu? É um pai de família que tem neto. Tenho 54 anos, para a glória de Deus. E eu sou obreiro do campo, como diz o pastor Gervásio hoje. Não me mando, não me governo. Estou aqui para fazer a obra de Deus. Maravilha, né? Deus, a gente sente a presença do Espírito Santo, Deus falando, trazendo instruções para você que está nos ouvindo, assistindo aqui, neste momento especial aqui para nós da Decamaquã, da nossa web rádio, falando aqui um pouquinho desta chamada ministerial do pastor João Valdeci, e ele nos colocou um ponto fundamental, que é a submissão. Isso é lindo, né? Se você analisar bem a trajetória, teve algumas renúncias, né? Teve alguns momentos de até mesmo, né, de questionamentos, podemos dizer assim, mas Deus honrou primeiramente a sua fidelidade, a sua submissão, foi fiel no pouco, e nós podemos dizer assim, né, que Deus lhe agraciou, lhe colocou em uma porção bem maior, talvez, né, como ele mesmo aqui diz que humanamente, aos olhos de muitos, ele não iria alcançar, e hoje ele está aqui com a gente aqui relatando, né, porque é importante, veja bem, atravessar um continente, né, e chegar ali num país, né, num continente europeu, que nós sabemos que historicamente eles nos evangelizaram, né, tanto
a conquista, né, do nosso continente, vieram para cá, né, foram também após, além de serem os colonizadores aqui do nosso continente, também foram os evangelizadores. Isso. Né? E agora você chega lá, talvez poderia falar um pouco para nós como está a igreja em Portugal, de que maneira eles lhe receberam. Não quero te cansar também, né? Acabou a conversa. E até para a gente ter essa curiosidade, né? Daqui a pouco chega um gaúcho lá no meio dos europeus, lá pregando o evangelho, né? A gente vê falar muitas coisas, mas você viveu essas experiências, né? Outro dia alguém dizia para nós que a Europa incendiou com o evangelho. A gente vê ali John Wesley e tantos evangelistas, né? E a própria Reforma Protestante, enfim, tudo foi ali, né? O caldeirão foi ali na Europa, né? Desse último grande avivamento. Depois passou pelos Estados Unidos, onde também vieram aqui para o Brasil. A nossa igreja Assembleia de Deus vai estar próximo de completar agora seu centenário, são 100 anos, né? Onde tiveram também uma evangelização. E agora você vai como um missionário enviado lá para a Europa. Qual é o sentimento, de que maneira você foi ali recebido? Como é que está o desenvolvimento do trabalho lá, tanto missionário como também da igreja que você pastoreia? Então, a gente chega ali na Europa, é um impacto muito grande, né? Porque, em primeiro lugar, citando aqui uma palavra que foi ministra, né, da Alemanha, a Melk, né? Ela, num grande plenário, ela levantou a voz, que ela vem de um berço cristão, e ela disse para os homens que ali estavam: só tem um jeito para nós mudarmos a Europa, o rumo da Europa, e somente da Alemanha. É as Bíblias voltando para as famílias, para as escolas. Levantou os ministros, um representante dos ministros, disse assim: a Europa não precisa da Bíblia. A Bíblia é coisa ultrapassada. A Europa não foi chamada para regredir, mas a Europa foi chamada para avançar. E são coisas que aconteceu que na Europa não vai acontecer mais. Aquilo aí, por um lado, me deu uma tristeza, e eu aprendo, dentro daquilo ali foi também algo que... Não consegue uma água para mim, por favor? Evangelista assim. Perdão, irmãos. Algo que me estimulou. Por quê? Porque a Europa, eu estive ali, né, em Portugal, inclusive muitas vezes, rejeições por Bíblias. Você vai dar Bíblias, não aceitam. Eles são devotos a Fátima, de ponta a outra. Jesus lá é que é quase esquecido. Fátima tem uma grande força ali no continente europeu, principalmente em Portugal. E a rejeição por parte dos portugueses, ela é terrível. E o europeu, como diz, eles não precisam de Jesus, que eles têm o dinheiro, eles têm o euro. E a gente faz um trabalho, a maioria das igrejas ali, faz realmente com seus países. Por exemplo, tem na igreja ali alguns... Muito obrigado. Temos na igreja ali muitos brasileiros, alguns pastores também, que são do Brasil, que estão ali conosco. A França, enfim, todos os países que ali se encontram, a maioria das igrejas, elas são brasileiras, pessoas brasileiras que ali estão. Por quê? O brasileiro que vai para lá, ele precisa de documento, ele precisa acertar a vida dele. E ele sabe que não tem lugar melhor para encontrar brasileiro do que numa igreja evangélica. E ali a gente tem pessoas se entregando para Jesus, que vão do Brasil com a vida desgraçada, destruída, chegam lá, entregam a vida para Jesus, comentam que a avó foi cristã, tem tio que é cristã, tem tia que é cristã. Teve agora, foi na ceia passada, foi no culto passado, eu estava ministrando e teve uma jovem lá visitando, eu não conhecia pela primeira vez, e Deus usou-me para ela e Deus falou assim com ela que Deus precisou tirar ela de perto dos dela, para ela se voltar novamente para Ele, pelo grande propósito que Deus tinha para realizar na vida dela. Aquela jovem, antes de terminar o culto, ela foi correndo para frente, jogou no chão, chorando, e depois conversando com ela, eu disse: fala, o que você tem? Eu falei: não, eu estou parado nos caminhos do Senhor já faz 10 anos. Faz 10 anos. E realmente nenhuma vontade eu tinha de ir para a igreja, por causa das amizades, por causa de algumas coisas. E o Senhor falou tudo que eu senti, que eu tenho aqui dentro de mim. E isso é Deus.
Aí então ela reconciliou, está servindo a Jesus com nós ali. Reconciliamos alguns pastores que estavam afastados do caminho do Senhor ali. E isso é o trabalho da igreja. Eu disse aos irmãos um dia, dando um seminário, que eu mesmo faço seminário na igreja, algumas coisas. Agora vou ter novamente uma palestra para casais que eu vou realizar agora esse ano, lá por agosto, lá na igreja. E eu disse aos irmãos, a Europa, eu orando a Deus dia desses, e Deus falava no meu coração, eu disse, Senhor, como é difícil. Aí Deus falou no meu coração, pastor João, dizendo assim que acontece quando um coração no ser humano, o que diz a minha palavra, disse Jesus, quando o coração no ser humano tem a minha presença, e por um tempo ele se afasta de mim e sai, o que acontece? Eu disse, Senhor, quando ele rejeitou, 7 espíritos pior do que ele entrou, e o estado dele se tornou pior do que antes. E Deus falou para mim, isto é a situação da Europa. Disse tudo agora. Sabe por quê, irmãos? Nossa. Eu sempre comento aos irmãos, a igreja, com o avivamento, começou em Jerusalém, foi para Judeia, foi para Samaria. Então nós vemos ali que aqueles continentes, aquele tão africano, se nós olharmos, se você ler o livro Heróis da Fé, você vai ver que a África teve o maior avivamento missionário do mundo, através simplesmente de um sirineu. Não vou contar a história de Sirineu, que aconteceu naquele dia, porque ele veio de uma linha judaica, ele foi naquele dia oferecer louvor para Deus, e quando ele vai para lá, ele vai simplesmente com a roupa, ele sai de casa, leva a sua oferta, e ora pela família, diz, orem, que uma marca do sangue desça sobre nós, que eu vou levar este sacrifício para que nós venhamos ser perdoados por Deus. E o fariseu, a pessoa sendo da linha judaica, israelita, ele coloca uma roupa toda branca antes de ir para apresentar o sacrifício, porque quando o sacerdote sacrifica o animal, e quando ele vai, ele asperge o sangue, e o sangue, quando ele é atingido, ele vai onde alcançar a força do seu braço. E as pessoas, quando vê o sangue, chegam em casa, se reúnem os filhos, se reúne mãe, e estende aquela roupa, aquela veste branca na mesa, para que eles comecem a procurar se tem uma gotinha de sangue ali. Porque se eles encontrarem uma gotinha de sangue, é festa na casa. Porque é sinal de que o sacrifício deles foi aceito e que os pecados deles foram perdoados. Sirineu está indo agora. Ele está indo para o sacrifício e Jesus vem descendo. E ele tem que se esconder porque não pode manchar a roupa. Agora ele não vai um pingo da roupa, mas ele ajuda a carregar a cruz. Quer dizer, o sangue que estava de Cristo já naquela cruz sujou as suas vestes. Sirineu ficou ali em Jerusalém e assistiu à morte de Cristo. Ele também participou do Pentecoste. Quando ele voltou para sua casa, ele não levou a roupa com a gotinha, mas levou com a roupa manchada no sangue. E quando ele leva, eita, eu sinto Deus aqui. Quando ele leva aquela roupa na frente da mesa, vem o Rufo, vem o seu outro filho, fugiu o nome agora, e depois diz, pai, o que aconteceu? Eu vou contar para vocês o que os meus olhos viram, de alguém que eu não imaginava, que morreu, foi sepultado, fez parte, ressuscitou ao 3º dia, e está vivo para todo sempre. Aleluia! Aleluia! Por ele pertencer ao continente africano, começou uma grande evangelização dentro do seu tempo. Aí nós vemos os discípulos em 60 anos, o Paulo deixou de ir na África, porque na África já tinha Sirineu. Paulo entrou na Grécia. Paulo se preparou para entrar na Grécia, ali começou um grande avivamento na Europa, continente europeu. Ali eu tive na Itália, algumas vezes que eu estive ali, e eu perto do Coliseu chorei muitas vezes, sentei, imaginando Paulo. Eu digo, onde Paulo inspirou naquilo para falar para os italianos que ali estavam, porque sempre foram dotados de grandes realezas, mesmo naquela época, com cavalos e tudo.
e carruagens, e Paulo dizendo para eles, parafraseando e contando da visão que ele teve: olha, vocês podem ter tudo nessa terra, vocês podem viver muito bem, mas eu vou dizer uma coisa: aquilo que os olhos não viram, o coração não sentiram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele, como quem diz, vocês podem andar nas melhores carruagens da terra, os melhores cavalos da terra, mas lá o Senhor tem um ás de cavalos, um harém de cavalos lá, porque ele vai vir um cavalo branco, um ás de cavalos, daí outra, eu vou andar numa rua de ouro, onde os muros são de cristais. Paulo, creio que parafraseando, vendo todas aquelas belezas, aquelas realezas. Então eu estou dizendo para você, o que eu quero preparar você nesta tarde, neste momento, é que aquela situação lá, Deus falou no meu coração daquele povo, todos eles já passaram por evangelismo. Tem a cidade mais antiga, a cidade de Tomar, que eu tive ali, que eu passei para outro pastor, a cuidar pela distância, mais de 25 portugueses nato ali, dentro daquela cidade. É uma cidade maçônica, eu posso dizer assim. É uma cidade fechada. Você anda pelas ruas de Tomar, você vai ver que na época das perseguições que fizeram os judeus sinalizavam por sinais. Você vai ver peixes, vai ver cruzes no muro, você vai ver pedaços de madeira no muro, você vai ver algumas quadradinhas que simbolizando Maná, algumas coisas redondinhas, pela perseguição que passaram ali. Então hoje, nós sabemos que, eu sempre digo, irmãos, hoje eu quero dizer para vocês, os confins da terra, para mostrar que a volta de Jesus está próxima, chama-se Rio Grande do Sul. Chama-se, é os últimos, você vai olhar no mapa, você vai ver no mapa mundo, está lá o Brasil e o Uruguai. E eu me alegro em saber que o Rio Grande do Sul está sendo avivado, sacudido, que o Uruguai, o Evangelho já rompeu lá, já tem um uruguaio se entregando ao Senhor. É cumprimento da palavra de Deus. Isso me dá uma alegria. São pais e mães aqui orando, filhos procurando oportunidade na Europa, e lá eles têm a oportunidade de se entregar para Jesus, seguir a Jesus, crescer no Evangelho, porque é uma promessa de Deus para os remanescentes que aqui estão. Irmãos, vamos nos preparar, vamos buscar a presença de Deus, porque o Brasil vai viver os últimos avivamentos na história. Os confins da terra chama-se Rio Grande do Sul. O Evangelho está retornando para onde veio, para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Lá estamos alcançando dentro do Uruguai, dentro do Portugal, cabo-verdiano, angolano, tudo que é do sangue africano. Dificilmente um português brasileiro, todas as igrejas que a gente vai lá, em quase as igrejas que tem, a maioria são 99% brasileiros. Já vemos aqui, irmãos, a lágrima do missionário, né? Deus está se fazendo aqui presente, e a gente está fazendo aqui um sentimento, né? Renovando este compromisso para orar, né, pelos missionários, especial aqui também pelo pastor Valdeci, que a gente está conhecendo neste dia. Mas temos o mesmo sentimento, sabemos que também é sentimento da nossa igreja, do nosso pastor Gervásio, dos obreiros aqui desta cidade, e nós temos este compromisso de oração, de intercessão, pelo ministério do pastor, também ali pelos irmãos lá do continente europeu, da África, enfim, que Deus possa usar, né, como o irmão falava aqui, né, de toda esta resistência que o Evangelho enfrenta ali naquela localidade, mas o Espírito de Deus tem sido com os irmãos ali, e a igreja, né, nos veja bem, como muitas vezes, hoje ainda falava com o meu genro, falando desta liberdade que nós temos aqui de anunciar o Evangelho. Estamos aqui usando este equipamento aqui, daqui a pouco está indo para as redes sociais, estamos fazendo cultos ao ar livre, tendo toda a liberdade do ministério, do pastor, enfim, da sociedade, das autoridades locais para evangelizar. E a igreja precisa se colocar na posição em que foi chamada, né, então você é uma referência para nós, como já disse aqui, e nós a partir desse momento vamos estar ainda intensificando relações pessoais, para que Deus possa te usar lá naquele local e ganhar bastante almas ali para o reino de Deus, né? Enfim, onde por Deus lhe enviar, né? Pensar ter um retorno aqui para o sul também, como você disse aqui, anda segundo, né, a
a vontade de Deus, né? Mas possa contar aí com as nossas orações. Ele vai estar conosco aí, realizando um trabalho, e nós já temos com o nosso coração assim, com vontade de ouvir mais aí, né? Eu sei que é da vontade dos irmãos, quem sabe em outra oportunidade, outra possibilidade, né? Você possa agendar conosco aí alguns dias, né, José? Um dia, quem sabe, nós possamos ir lá também. Você, vou convidar você para nós ir lá na África, né, José? Quem sabe tudo é possível, né? Estou vendo o Júlio lá para Moçambique, levantando recursos para isso. Olha, que Deus possa, né? Se você não sente no teu coração, né, de auxiliar o pastor, eu quero deixar aqui esse espaço, pastor, para você falar um pouquinho aí do trabalho da África e colocar os seus contatos aí, tá? O pastor Gervásio é muito generoso com isso aí, de dar oportunidade. A gente, né, quando vê que um servo de Deus permita, né, até mesmo que os irmãos façam esse contato direto com você aí, possam enviar recursos, ajuda, né? E você pode deixar nessa oportunidade aí o contato, alguma maneira, que sabe, um Pix aí que possa fazer, qualquer coisa. A gente sabe que vai ser bem administrado pela sua seriedade e pela sua paixão por almas. A gente tem, como diz, a gente está com um trabalho missionário lá em Moçambique, são 430 crianças, são um total mais de 1.000 pessoas dando isso tudo. Quando a gente fala criança, a gente tem acesso aos pais, né? Que seus filhos ganham, os pais também fazem parte, mas graças a Deus por isso. E nós temos ali um grupo de crianças. Eu tinha orientado o pastor Francisco, todos os domingos pela manhã, quando se reúne, fazer no mínimo 15 a 30 minutos de oração, para as crianças orarem por aquelas pessoas que estão mandando ajuda para lá. Eu não corro atrás de status, mas se eu quisesse status, eu ficaria em itinerância. Estou em itinerância hoje, numa boa, pregando nas igrejas. Teria motivo para estar correndo, saindo de casa, ficar 30 dias, para procurar ajuda, para dar para pessoas que eu nunca vi na vida, nem conhecido, muita gente. Mas só o pastor Francisco, o Abud, que é o filho dele ali, a esposa dele, a missionária Joyce, e sempre junto. Mas todas aquelas pessoas que estão se convertendo, não conheço. Mas é um amor que eu tenho em prol das vidas. É onde há uma verdadeira necessidade. Ali a gente tinha algumas plantações, agora veio um ciclone e acabou lavando tudo. E tem mais de 10 casas lá que foram destruídas, algumas igrejas foram arrancados telhados, tudo. Mas quando eu converso com o pastor Francisco, eu digo assim: pastor João, graças a Deus nós estamos vivos. Nós chegamos a estar entre 13 e 14 dentro de uma casa, tudo numa peça, dormindo um em cima dos outros, mas estamos felizes porque Jesus tem nos guardado. Isso aí me comove, me dá alegria, porque muitas vezes a gente murmura por qualquer coisinha. Quando eu assumi lá, estavam comendo terra, sal e água. Hoje a gente consegue manter com alimento, com arroz, todo dia. Eles têm um arrozinho para comer, para se alimentar, todo mundo. Tem pessoas lá que vão para o culto, eles saem, pastor, 6 horas da manhã, para chegar às 3 horas na igreja, 3 horas caminhando. A mãe com o filho no colo, caminhando, às vezes um cocar grande, para aquilo ali evitado, que vinha o sol escaldante do verão, com mais de 40 graus, vinha cozinhar os seus miolos, porque tem uma mentalidade mais frágil, então ela usa aquele cocar porque evita daquilo ali atingir a sua mente. São 3 horas para ir e 3 horas para voltar. O culto começa às 9, termina 1 hora da tarde, pulando, dando glória a Deus, louvando o nome do Senhor, com alegria no seu coração. E a gente está trabalhando um projeto, como tem bicicleta, você pode ir lá depois no @semi Moçambique, né? Que seria Moçambique, só não coloca o cedilho, @semi Moçambique no Instagram, e tem também no Facebook, ali você vai encontrar o link, você vai para o seu Facebook também. Tem o Instagram, que é o meu, que é @PR João Paz. Você pode acessar, você pode ver o trabalho que a gente está fazendo ali, um trabalho transparente. Você vai ver as plantações que a gente está fazendo ali, você vai vendo a obra que está sendo realizada. E eu disse aos irmãos lá, a gente vai ser um ministério pequeno, estamos começando, não é fácil, para manter a obra em época ali em Moçambique. Eu até de Uber trabalhei, porque eu assumi o compromisso com Deus. Eu virava à noite, eu saía às 6 da tarde, pegava um carro e parava às 6 da manhã. Dormia até o meio-dia, dava assistência para as pessoas que eu tinha que fazer, tinha que dar, e achava um meio para estar no culto e trabalhando a noite toda.
para poder sustentar a obra missionária. Compromisso com Deus e compromisso com almas. Então eu sempre fui apaixonado por almas, porque eu sei da onde Deus me tirou. E todas as pessoas, eu digo isso para a glória de Deus, que têm ajudado nesta obra, Deus tem abençoado, Deus tem realizado coisas tremendas, que uma das coisas que eu ensinei eles lá é a oração. Esse é o ano que eu coloquei para a igreja, ano da gratidão. Eu ensinei aos irmãos da igreja lá, que se eles pedirem para Deus alguma coisa, eles vão ver que eles não estão precisando de nada. Eu começo a agradecer a Deus, depois do final que você agradecer, vê se você tem um direito de pedir alguma coisa para Deus. Vê quanto é que custa a tua vida, vê quanto é que custa o ar que tu respira, vê quanto é que custa cada braço, cada membro que você tem, cada olho, qual é o preço que vale, o teu organismo, o que vale, qual é o valor que tem. E no final o prato de alimento, a tua família, qual é o valor. E depois de tudo isso, você agradecer a Deus por cada coisa, você vê qual é o direito que te dá de pedir alguma coisa para Deus. Eu estou ensinando a igreja porque nós temos o ensinamento a ver de querer pedir. E Deus muitas vezes esquecemos de agradecer. E para Deus nós temos mais a agradecer do que a pedir. Por quê? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, capítulo 5, versículo 7 de 1 Pedro, está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quer dizer que quando eu chegar em Deus, quando eu adorar a Deus, eu cheguei porque Ele está cuidando de mim. Quando eu dobrar os meus joelhos para agradecer, é porque Ele cuidou de mim. Quando eu me alimentar, é sinal que Ele cuidou de mim, a provisão do alimento entrou na minha casa. Quando eu vou pagar uma conta, eu vou agradecer a Deus porque a provisão dEle entrou para que o salário chegasse nas minhas mãos. Então tudo isso é gratidão, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Também temos o Pix ali, né, para alguém que quiser nos ajudar. O Pix, o meu telefone, ele é do Rio de Janeiro, é 21 999 817 420. É 21 999 817 420. Tá bom? E para você ligar para mim, se você quiser ligar no WhatsApp, você coloca mais 351 91 60 70 222, tá? Que é o meu prefixo e o número do telefone ali de Portugal. Mas se você quiser falar agora, que meu telefone está desligado, desliguei para não atender ninguém, senão o WhatsApp não para, eu vou estar falando com você aí e prestando atenção no WhatsApp. Daí Deus não vai interagir, eu faço uma coisa bem feita, faço outra. Então eu desligo tudo, porque o importante é Deus agir, é Deus falar. Mas você pode ligar para o pastor João Batista, que está aqui. Eu creio que você sabe o número do telefone dele. E se precisar de oração, a gente vai orar. Vamos orar para a tua casa, para a tua família, sem problema, em nome de Jesus, tá bom? Muito bem, né? Que Deus abençoe. Então ficou aí os contatos do pastor Valdeci. E você pode ajudar, irmão, pode estender as mãos. Nós queremos agradecer, né, a disponibilidade do pastor de estar conosco. A gente não quer cansar o pastor, que ele vai estar ministrando hoje à noite aqui no nosso templo sede, aqui na rua São João Batista, 977, e você é nosso convidado a estar conosco, a participar dos cultos aqui no nosso templo sede, também nas nossas congregações, né? Quer dizer que o Átila ainda continua sendo o mesmo. Nós temos uma vigília agora lá na Pacheca, né? Até já vou anunciar a vigília do Átila aqui, né? Eles vão estar aí no dia 17, aí de abril, aí na Pacheca, melhor dizendo, começa no dia 16 e termina no dia 17. A vigília né, começa ali às 23 horas e vai até às 6 horas de domingo, aí na Pacheca, né? Aproveitar em seja, já vou anunciar a vigília aqui do irmão Átila. Demais anúncios a gente vai estar dando aí nos informativos de fé, aqui da AD Camaquã. Lembrando que você, meu irmão, né, que também vai estar nos assistindo, creio que agora também lá em Portugal, através dos contatos do irmão, também no continente europeu, saiba que a igreja do Rio Grande do Sul, a igreja aqui de Camaquã, nós vamos estar orando em favor de toda a boa obra, em favor do seu pastor, que é gaúcho, amigo, companheiro nosso aqui, e nós vamos estar orando ainda mais. Se nós orarmos, ainda vamos estar orando mais pelo pastor, por esse trabalho, e que você possa, né, continuar fazendo a obra de Deus, né, dirigido pelo Espírito Santo, com muita a simplicidade, mas poder do Espírito Santo, né? Uma lágrima
fala mais que muitas palavras. A gente viu o sentimento do pastor, desse missionário aqui, neste momento que tivemos aqui, foi muito bom, tá, Amém. Pastor? Que Deus te abençoe. Amém, Jesus. E você possa ficar aí sintonizado aí nas nossas programações. Vou estar sim, com certeza. Do nosso canal do YouTube, se inscreva no canal lá e participe aí, canal AD Camaquã. E eu lhe peço ainda então uma palavra, né, já deixando aqui os nossos irmãos, e uma oração, né, aquilo que Deus colocar no seu coração. Glória a Deus. Meus irmãos, quando nós abrimos nossa Bíblia, e eu amo falar desse homem, né? Aprendo com ele, já li mais de 50 livros a respeito dele, e aprendi com ele como trazer a presença de Deus até a gente. O último salmo que Davi compôs para o seu filho Salomão, que ficou como um legado, é Salmo de número 37, verso de número 5, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais ele tudo fará. Davi já não era uma criança, Davi já era um homem que já estava prestes a partir para a eternidade. Você vai ver, conjecturando isso com Reis, no começo do primeiro capítulo de Reis, Davi chamando Salomão, exortando: esforça-se e ser homem. Então, uma conexão dentro desses salmos, e Davi vai dizendo para Salomão, no verso 25, ele diz assim: olha, meu filho Salomão, já fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi estava trazendo um ensino da forma que ele foi levantado por Deus. Davi foi levantado por Deus detrás das ovelhas malhadas, por causa de um ato que aconteceu na vida do seu pai, que aconteceu na sua jornada. Davi foi aquele moço que criou-se no meio das ovelhas. O lugar de Davi não era cuidando da ovelha, era em casa, dormindo, porque era o irmão mais novo. Então, por rejeição da parte de alguém em casa, não queria ver Davi. E Davi ficou detrás da ovelha malhada. Que ovelha malhada é essa? A ovelha malhada não é aquela que fica na frente, como uma exposição para os mercadores que vão e olham que ovelha linda. Não. As ovelhas malhadas é aquelas que estavam atrás da casa. Aquelas ovelhas que estavam machucadas, que estavam feridas, que ovelhas que não conseguiam andar. Aquelas ovelhas que estavam mais acessíveis para o leão e o urso pegar. Pois foi aquelas ovelhas que Davi defendeu. Foi por aquelas ovelhas que Davi lutou. E Davi, mesmo na vida de submissão, em primeiro lugar, ele não poderia jamais sentar, ele nunca sentou na mesa com seus irmãos, porque ele não era bem aceito dentro de casa. E quando Samuel entra ali e pergunta: acabaram seus mancebos, que Deus fala para ele que não era o que ele tinha visto, e Jessé vai com a cara toda e diz: tem um ainda, mas está lá no campo, cuidando das ovelhas. E vai Samuel diz assim: ninguém sente à mesa enquanto ele não chegar. Aquilo para Davi, para a vergonha dos outros irmãos, e para Davi foi uma honraria, porque jamais quem queria sentar e esperar Davi para sentar na mesa. Mas agora nós vemos que aí começou um processo de Deus, embora rejeitado pelos seus irmãos, com seus próprios irmãos. Um deles, quando ele chega para falar sobre o filisteu, ele diz: que tu queres aqui, já velhos, bisbilhotar? O teu lugar não é lá no campo, cuidando das ovelhas do teu pai. Quer dizer, já deu uma afronta para Davi, como quem diz: você não tem nada a ver conosco, além de ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa que não faz parte do nosso convívio. Tu vieste aqui, foi bibliotar, teu lugar é no campo, tu não serve para nada. Mas Davi não ouviu estas coisas, ele sabia que Deus o havia levantado. Eu aprendo com Davi uma coisa, que existem muitas coisas na nossa vida, eu aprecio a forma que nós viemos para Jesus, mas eu aprendi no decorrer da caminhada que muitas vezes a gente tem uma facilidade para dizer: quem quer aceitar Jesus como Salvador? Mas eu fico analisando, pastor João, que Jesus não está oferecendo como uma mercadoria, mas é o certo mesmo quem quer entregar sua vida para Jesus. Nós temos uma base, porque aceitar sempre vai ter uma limitação. Eu aceito até um lugar, outra coisa não. Aquilo que ele falou, tudo bem, mas outra parte eu não aceito, porque eu tenho um limite para aceitar. Eu aceito até A, mas B, não. Agora, uma entrega, não. Uma entrega é renúncia. Uma entrega é realmente como Paulo disse, no capítulo 2, versículo 20 de Gálatas: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo colocou tudo, aquele apogeu de conhecimento que ele tinha, considerou como esterco, como lixo.
mediante a graça que Deus havia lhe proporcionado. Então nós aprendemos aqui que o próprio Davi, ele cresceu na humildade e na simplicidade na presença de Deus, uma vida de entrega. Eu quero dizer para você, rapidamente, já estou encerrando, já para orar, também não queremos ser cansativo a você, quando Jesus fala ali, narra ali em João 14, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vou-lo teria dito, vou para o Pai preparar-vos lugar, se eu for preparar-vos lugar, voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estejais vós também. E vem Tomé e diz assim, Senhor, para onde vamos se não sabemos o caminho? Jesus olha para Tomé e diz assim, Tomé, estás tanto tempo comigo e não sabes o caminho? Aí eu fico olhando, tem pessoas que andam com Jesus, mas Jesus não está nela. Tem pessoas que têm um grande conhecimento bíblico, entraram dentro da Bíblia, mas nunca permaneceram que a Bíblia entrasse para dentro deles. Tomé andava 3 anos com Jesus, mas realmente, até agora, até aquele momento, ele não tinha reconhecido, permitido que tudo que ele ouviu e aprendeu viesse manifestar através da caminhada. E Jesus vai dizer assim, sabe quem eu sou, Tomé? Vou ser mais explícito para ti. Eu sou o caminho. Agora nós vamos dizer, que caminho é esse? O que Davi estava dizendo? Entrega o teu caminho. Quem é que você deve entregar a tua vida? Quem é que você deve seguir? Jesus está dizendo, eu sou o caminho, em quem Davi já pronunciou lá atrás, que era para entregar o caminho, a vida nas minhas mãos. E tem mais, Tomé. Eu sou a verdade. Agora nós olhamos ali, o próprio Davi diz assim, confia nele. Por que Jesus é a verdade? Encontramos um certo homem na Bíblia, chamado Natanael, é o capítulo 2 do Evangelho de João, e Natanael está debaixo da figueira, e vem Felipe dizendo, e chega para Natanael e diz, Natanael, vem e vedes. Está aqui o profeta, está aqui Jesus Cristo de Nazaré, com os profetas profetizantes, e Natanael olha para Felipe e diz assim, porventura, virá alguma coisa boa de Nazaré? E Felipe diz assim, vem e vê. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus olha para Natanael, não olha para a aparência de Natanael, Jesus olha no coração de Natanael. Natanael estava frustrado com os religiosos da sua época. Natanael estava frustrado com o que os fariseus estavam fazendo naquele tempo. Natanael estava frustrado com o judaísmo naquele tempo. Com tudo que fazia, não estava mais condizendo com aquilo que estava escrito na palavra. E Jesus olha e diz assim, para Jesus falar da testemunha de Natanael, ele está dizendo, isto é um verdadeiro. Jesus não disse assim, Maria vai com as outras. Jesus não estava dizendo assim, um falso profeta. Jesus não estava dizendo assim, está aí um sem vergonha. Jesus está dizendo um verdadeiro israelita. Qual diz assim, eu estou testemunhando dele. Um verdadeiro israelita, qual não há dolo, quem diz não há acusação, quem não há verdade, o que estão falando a seu respeito. Quando Jesus, eu quero dizer para você, quando as pessoas estão te julgando por fora, Jesus já está vendo por dentro. Então não procure se justificar para as pessoas se Cristo é o teu advogado. E abro um parênteses aqui para dizer para você, sabe o maior erro de Mical com Davi? Porque Mical deixou a razão falar mais alto. E isso muitas vezes impede nós recebermos a bênção de Deus, porque Davi já tinha feito tudo o que era para se fazer. Davi arrumou a casa dele, restituiu o seu casamento através da esposa que ele conheceu e que ele amou. Depois de trazer ela para cá, ele disse assim, o que está faltando? Alguma coisa. Ele vai em busca da arca de Deus. E no primeiro trajeto, uma tragédia na caminhada, não vou explicar aqui, que senão nós vamos fazer uma vigília aqui, né, Átila? Se você estiver ouvindo. Então, Davi não conseguiu na segunda leva, evangelista José. Ele vem e consegue trazer, depois de muitos dias, pastor. E quando ele chega em Jerusalém, ele tira suas vestes e fica despido só com a veste sacerdotal. E começa a dançar na presença de Deus, de alegria, se dispôs de todas as suas vaidades humanas para a glorificação de Deus. Mical está observando. Ela desceu dentro dela um ciúme para as mulheres estar falando a respeito de Davi, mas ela tinha que entender que Davi, se tivesse interesse naquelas mulheres, ele não teria trazido ela para dentro de casa. Mas não, ele honrou ela. E a Bíblia é bem clara. Davi abençoou o povo e foi para abençoar a sua casa. Mas quando ele chega em casa, qual foi a receptividade que ele teve da área da sua esposa? Aí já vou apertar um pouquinho para o lado da família, que eu gosto muito de família. Muitas vezes as esposas podem levantar um lar
ou podem destruir com o lar. Muitas vezes não sabe que o esposo passa no trabalho, não passa as lutas que enfrenta no emprego, vem muitas vezes arrebentado de lá, em vez de ter carinho para dar naquilo, esperar uma oportunidade para falar, ter oportunidade para agir, usa a sua razão, porque ouviu alguém falar de tarde sobre ele, ouviu uma mentira sobre ele, disse, o momento que ele chegar, ele vai ouvir, ele vai me pagar. O homem vem e diz, ufa, graças a Deus, estou saindo desse trabalho atribulado, vou para casa, até que vou para casa uma vez para descansar. Quando ele chega em casa, toma o banho, papapá, 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 papapá. O homem já gera uma discussão, um lugar que poderia ser bênção, se torna lugar para demônios, vou ser bem claro, irmãos, se torna lugar para demônios, porque quando está a tribulação, está a guerra, divisão, briga, intriga, não é o Espírito de Deus que faz isso, que promove divisões. Estou falando para seres espirituais nesta tarde. Então nós devemos ter, você, irmã, tem que ter prudência, porque naquele momento Mical abriu uma brecha no seu casamento, porque aquela atitude dela levou o Davi a cair em adultério com Batseba. Foi depois daquela situação, por ele não ter mais alegria de estar em casa, porque a Bíblia diz que é melhor morar numa casa com goteiras do que conviver com a mulher rixosa, porque a base é a mulher, base do lar, estrutura de uma casa, está, eu respeito, amo a minha esposa. Eu não mando mais do que ela, nós temos como um acordo dentro de casa, mas eu sei ouvir quando é de ouvir, sei falar quando é de saber falar. Naquele momento, Davi se revoltou, e o lugar que era para abençoar a casa, abençoar a família, acabou se tornando uma maldição, e ela se tornou-se uma pessoa estéril. Então, irmã que está me ouvindo nesta tarde, não permita que o inimigo neutralize as promessas que Deus tem na tua vida, na tua casa. Mais um exemplo aí, rapidinho, que eu gosto de chegar em famílias. Sabe qual é o exemplo que você tem que pegar, minha irmã? A sunamita. Eu amo quando falar para casais sobre a sunamita. O marido ficou o filho, cozinhou os mel do menino pelo sol, levou para casa, a mãe pegou a casa, pegou o menino morre nos braços da mãe, a mãe coloca a criança no quarto, vai preparar o jantar para o esposo, vai preparar a água para o seu esposo, vai preparar a toalha para o seu esposo, a roupa para o seu esposo, e agora, quando o esposo chega, ela só diz uma coisa para o seu esposo: eu vou subir o monte. O esposo pega e diz para ela, mas que motivo? Não é lua nova nem sábado? Ela olha para o esposo e diz assim, tudo vai bem. Porque ela sabia, para uma restituição, para uma bênção na sua casa, se brigasse com o seu esposo, teria bênção? Se saísse brigado do lar, teria bênção? Não. Tudo vai bem. Qual foi os atributos que perguntaram para ela? Olha o inimigo, usando, entre aspas, permitindo uma brecha para falar. Chegou Geazi e disse assim, vai tudo bem contigo? Ela disse, vai tudo bem. Está bem com a mãe que perdeu um único filho? Não vou contar a história dessa mulher do começo dela, porque não estava bem. Segundo, vai bem com teu marido? Olha só se o problema estivesse em casa. Ela disse assim, não vai bem, discutimos. Desce o morro, desce o monte e volta para casa, sem milagre, porque o milagre não vai acontecer. Mas ela disse, tudo vai bem, porque tem coisas da nossa casa que os de fora não têm que ficar sabendo. Tem coisas que acontecem com teu esposo, porque também eu abro um parênteses, assim, como pastor, como obreiro, como ovelha, que nós já estamos com a palavra de Neemias, nós, muitas vezes, se nós não nos cuidarmos, tornamos mais fofoqueiros do que as nossas próprias esposas. Abrimos mais os nossos problemas familiares do que as nossas esposas. Abrimos a porta para as pessoas entrar dentro da nossa casa. E é isso que o inimigo tem feito. Como é que está a tua família? Como é que estão teus filhos? Ela disse, tudo vai bem. Como é que está o teu filho? Quando chegou ali, como é que vai teu filho? Vai tudo bem. Estava tudo bem, irmão. A criança estava morta em cima de uma cama. Mas ela sabia que aquela criança era um sonho. E o seu sonho era um projeto de Deus que já tinha começado dentro da sua casa. Você tem dentro da tua casa um sonho a ser realizado. Não desperdice, não jogue para fora das quatro paredes. Não exponha sua vida conjugal. Não exponha a vida dos seus filhos para ninguém. Principalmente para quem vem de fora. Não exponha. Porque daí é fácil a pessoa chegar no culto, pregar, e dizer assim, tem uma pessoa aqui que lá já soube de tudo, sobre da vida do A, sobre da vida do B, sobre a vida do C, chega no culto, vai falar para comover as pessoas, porque chegou na casa de alguém, e uma das coisas, o Atia me conhece muito bem, quando é para vir no lugar de Atia, pelo amor de Deus, não me coloca na casa, ele pode dizer para vocês, na casa de fofoqueiro, que me coloque problema de igreja, porque quando eu pregar, eu quero pregar com tranquilidade, porque eu não quero saber da vida de ninguém. Eu vou lá, vou me alimentar, comer, vou brincar, vou dar risada,
e vou para o culto tranquilo, ninguém me conte nada. Se tu me contar, me colocar numa casa dessa, pode ficar tranquilo. Da mesma caminho que eu vim, eu vou voltar e não vou pregar. Então essa é a minha forma de trabalhar, de agir, porque senão se torna fácil a pregação da vida de todo mundo e depois vai e joga no ventilador, joga no púlpito. Para, irmãos, nós devemos ser mais, deixar de ser meninos, ser mais maduros na fé. Mas isso aí só acontece, sabe quando? Nós realmente entregamos a nossa vida para Jesus. E vivemos, guardamos aquilo dentro de nós. E Jesus é que vai testificar do que aconteceu na nossa vida quando ele falou para Natanael. Aí estão os verdadeiros israelitas quando não é dolo. Natanael se desmanchou diante dele, chamou ele de Senhor, e ele disse: olha, Natanael, os teus olhos contemplarão coisas muito grandes que tu não viu. É o que Deus vai fazer na tua vida, na tua história, quando tu realmente fizer isso que eu estou te dizendo. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele não mata. Você está na igreja, você não está na igreja por causa do pastor. Eu vou sair da igreja por causa do pastor, por causa do obreiro. Você se converteu pelo obreiro, pelo pastor, ou você está na igreja por causa de Jesus? Eu, quando me converti ao evangelho, entrei na igreja, não vai pensar que eu fui perseguido, fui caluniado, fui injuriado, maltratado, uma coisa eu tinha. Daqui eu nasci, daqui eu estou e daqui eu não saio. É daqui para o céu. Se gostou de mim, amém. Se não gostou, engole. Mas eu vim aqui para adorar a Deus, não vim aqui para satisfazer o desejo de ninguém. Se o obreiro não gosta de mim, pastor não gosta de mim, irmã não gosta de mim, quem me escolheu, quem me chamou foi Jesus. Nada neutraliza de glorificar o nome do Senhor. Jamais afaste-se de Jesus por causa de igreja. Venha para a igreja adorar a Jesus, venha para a igreja exaltar o nome de Jesus, aquele que te salvou, aquele que morreu na cruz por você, aquele que te escolheu no ventre da tua mãe, aquele que tem promessa na tua vida, aquele que vai mudar o curso da tua história, aquele que tem os teus filhos na palma das suas mãos, aquele que tem permitido que você acorde pela manhã e venha desfrutar de tudo do bom que ele prometeu para você. Louve e exalte o nome do Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que grandes coisas ele fará na tua vida para a glória do seu nome. Entrega o teu caminho, entrega os teus problemas, entrega o teu fardo, entrega o teu desânimo, entrega tudo aos pés do Senhor nesse momento, e eu tenho certeza que grandes coisas, eu sinto Deus aqui, vão acontecer na tua vida, na tua história. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: olha, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá. Viverá tanto na vida no sentido literal, como na vida espiritual. Viverá nesta terra. Por que na vida nessa terra, pastor? Porque ele diz em 10:9, eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele vai dizer oposição, o outro veio para roubar, veio matar e destruir, mas ele vai falar dele: mas eu vim para que tenha vida e tenho com abundância. Eu sinto a presença de Deus aqui, que esta bênção, que esta promessa, que a presença, aleluia, do Espírito Santo vem inundar o teu lar neste momento. Eu sei que tem pessoas feridas me ouvindo neste momento, mas em nome de Jesus Cristo, receba a presença do Espírito de Deus, que estas cadeias venham ser quebradas agora. Eu dou uma ordem no reino espiritual, sob a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, que todo empecilho, que todo enredo, que todo levante de Satanás contra a tua casa, contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu trabalho, comece a cair agora, comece a cair agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Receba neste momento o refrigério, receba a cura, receba renovo, receba poder, receba autoridade, receba a presença majestosa do amado, do doce, do querido Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, amado da minha alma, oh Espírito Santo, da mesma forma que está nos envolvendo neste momento aqui, que tu venha soprar dentro deste lar, tu venha soprar dentro desta casa, tu venha soprar na vida deste ouvinte neste momento, em nome de Jesus. Abre os teus lábios aí e comece a agradecer a Deus pela bênção, comece a agradecer a Deus pela conquista, comece a agradecer a Deus pelo milagre. Agradeça e exalte o nome do Senhor Jesus. Esta é a nossa oração, já não de pedido, mas de agradecimento para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus, né? Sentimos a presença de Deus. Sei que o teu lar está sendo abençoado aqui através desta programação. Que Deus abençoe nosso pastor, missionário
João Valdeci Paz, que nessa oportunidade esteve conosco, aqui falando um pouquinho, né, nesse pouco tempo que esteve aqui, uma palavra, né, para jovens, uma palavra para obreiros, uma palavra para famílias. O Espírito Santo que dirigiu aqui. O Espírito Santo tivemos nenhuma. Não conversamos antes aqui. Se a gente se conheceu, cheguei agora aqui, conhecemos hoje. Acabei de chegar em Camaquã e o homem já me coloca uma responsabilidade. Exatamente. Mas é assim que Deus trabalha, né? É assim que Deus age. Acabei de chegar aqui. Então, algo bem espontâneo, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E você falou bastante a essa igreja, falou bastante aqui aos nossos internautas que estão ligados aqui na nossa web rádio. Que Deus abençoe o nosso pastor, que você possa voltar sempre, mais vezes. Amém. Né? Mais vezes, as portas estão sempre abertas aqui dos estúdios aqui da nossa web rádio AD Camaquã, e você fica aí sintonizado aí nas nossas programações. Agora continue com a web rádio 24 horas no ar, trazendo louvores, mensagens da palavra de Deus, e ore, divulgue e compartilhe esta mensagem, este testemunho, né? Foi muito edificador. Eu sei que vai alcançar vidas, missionários, obreiros, famílias serão abençoados. Fiquem todos aí na paz do Senhor. Uma palavra de despedida. Obrigado pela vossa atenção, obrigado pelo vosso carinho, obrigado pastor Gervásio, pastor presidente da AD em Camaquã, o seu vice-presidente pastor João Batista, tive a honra de conhecer, evangelista Jocely. Que Deus abençoe. Jocely, sempre foi complicado o nome dele. Falar 10 vezes rápido, pensa que a pessoa está batizada com a Espírito Santo. Deus venha abençoar você, tá bom? Não esqueça, logo mais aqui, a partir das 19h30, nós já estaremos aqui aguardando você na AD, Assembleia de Deus em Camaquã. Convide mais alguém, tem uma palavra profética de Deus que vai mudar a tua história. Eu tenho uma palavra profética da parte de Deus que vai mudar a tua história. Então não fique em casa. É um momento único que Deus permitiu que eu estivesse aqui hoje. Já viajo amanhã. Então venha receber o teu milagre. Se você está doente, venha doente. Hoje fomos ali orar para uma casa de uma irmã. Estava dias sem levantar da cama. Levantou, está comendo lá para a glória de Deus. Graças a Deus. Entendeu? Então venha. Venha, traga alguém, está enfermo, venha. Estou ruim, pastor, venha que vai vomitar aqui, vão dar trabalho para as pessoas que estão cuidando da zeladoria da igreja. Venha vomitar essa enfermidade aqui, em nome de Jesus. Está em depressivo, vem aqui, eu tenho certeza, em nome de Jesus, a tua vida vai mudar. Eu convidando você, não estou nem convidando, convocando você hoje. Saia, cansado, mas venha, Deus vai honrar o teu esforço. Hoje, logo mais, a partir das 19h30, um grande culto de adoração ao nosso Deus. E através da nossa adoração, você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Venha receber batismo com o Espírito Santo, venha receber restauração na tua vida. Nós te convidamos em nome do Senhor Jesus. Eu sou o garçom nesta noite. Estou a serviço do Mestre, para servir a medida, a comida para você. Você vai comer mocotó, você vai comer lasanha, você vai comer pizza, você vai comer aquilo que você gosta de comer, forte às vezes, mas você vai comer, tá bom? Venha logo mais aqui, em nome de Jesus. Muito obrigado, Amém. pastor João Batista. Deus abençoe vocês. Pastor João Valdeci Paz, aí do continente europeu de Portugal. Então, hoje à noite, 19h30, aqui na rua São João Batista, 977, no templo sede da AD Camaquã. Venha participar e receber a bênção de Deus para a sua família. Muito bem. Das ondas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez.
acaso mágoas triste é teu lidar. É a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás. Em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez.